Olá, este é o programa Justiça do Trabalho na TV, um programa produzido pela Diretoria de Comunicação do TRT, transmitido semanalmente aqui na nossa TV Assembleia, e que traz até você os assuntos mais importantes do Judiciário Trabalhista. Com muita satisfação, entrevistaremos hoje o juiz da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá, Dr. Nilton Rangel Barreto Paim. E o nosso assunto hoje, Dr. Nilton, é assédio moral. O senhor poderia explicar, resumidamente, o que é este tal de assédio moral? Bom, o assédio moral é uma investida do empregador em face do empregado que tenta desmoralizá-lo ou que tenta humilhá-lo, geralmente para conseguir alguma coisa com essa investida, né? Conseguir, às vezes, o sucesso em alguma demanda dentro da própria relação de trabalho e, às vezes, para conseguir algum intento, como, por exemplo, que ele peça demissão ou que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa do interesse do empregador. E isso é uma prática muito comum nas empresas no Brasil? Olha, hoje, até pelo modelo capitalista que nós vivemos, modelo econômico capitalista, as empresas têm investido muito na competição entre elas. E essa competição entre as empresas acaba impondo a elas que elas cobrem cada vez mais dos seus empregados. Então, o assédio moral, muitas vezes, ele acontece para que o empregado responda a uma demanda de produção, quando, na verdade, o efeito é contrário, porque o assédio moral acaba diminuindo a capacidade produtiva do empregado. E nós, aqui na Justiça do Trabalho de Mato Grosso, nós temos muitas ações sobre esse assunto? Olha, nós temos muitas ações, sobretudo do ponto de vista do Ministério Público, muitas ações civis públicas, inclusive tentando inibir essa prática no âmbito geral de uma determinada empresa ou de um determinado segmento de empresas. Mas eu também tenho percebido um número crescente de reclamações trabalhistas individuais, de empregados pedindo nas suas reclamações indenização por esse assédio moral. E a Justiça tem decidido geralmente em favor dos trabalhadores? Olha, essa resposta, na verdade, ela tem que ser pormenorizada, porque cada caso realmente é um caso. Eu tenho um caso, por exemplo, e é muito comum, acordos entre as empresas e o Ministério Público em ações civis públicas tentando inibir essa prática. A gente teve recentemente um segmento de comunicação, inclusive, que fez um grande acordo exatamente para inibir a prática de assédio moral e foi amplamente divulgado, inclusive, no site do nosso TRT. Bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Você que pretende entrar com uma ação na Justiça do Trabalho deve estar se perguntando: quanto tempo vai demorar o meu processo? Uma ação trabalhista pode levar algum tempo para ser solucionada. Depende do valor da causa, da vara em que cair, da existência de recurso e outros fatores. Na primeira audiência, é perguntado se há interesse em se fazer um acordo. Em caso afirmativo, o processo já é encerrado. Se não houver acordo, toma-se a defesa e passa-se a instrução, que é a coleta de depoimentos das partes e das testemunhas. Em alguns casos, pode haver a necessidade de perícia antes do julgamento, como a perícia contábil ou ainda a perícia técnica, nos casos de insalubridade e periculosidade no emprego. Em Mato Grosso, o prazo médio de julgamento nas varas é atualmente de mais ou menos 60 dias. Se uma das partes entrar com recurso, a ação será novamente julgada, desta vez por um grupo de desembargadores reunidos no Tribunal Regional do Trabalho. Em alguns casos, os recursos dos processos podem chegar ao Tribunal Superior do Trabalho sediado em Brasília. Quando não há recursos, ou já foram todos julgados, o processo entra na fase de execução, que é quando ocorre o pagamento. Se o réu não pagar voluntariamente, o juiz forçará a execução da condenação. Podem ser necessárias novas perícias. Tudo depende da orientação do juiz e do tipo de ação. Nos próximos programas, falarei sobre outras questões trabalhistas de seu interesse. Até lá!
Estamos hoje aqui conversando com o Dr. Newton sobre assédio moral. Como, Dr. Newton, que o trabalhador pode identificar que esteja sofrendo assédio moral? Veja bem, na verdade é muito sutil, né, a prática do assédio moral. Muitas vezes ele se instala de forma imperceptível, de forma que o trabalhador muitas vezes sofre as consequências do assédio moral sem necessariamente identificar que ele está acontecendo ou que ele aconteceu. Muitas vezes a perda do estímulo para trabalhar, uma certa depressão, né? Então ele percebe o assédio moral pelos sintomas e não propriamente pela prática do assédio, que muitas vezes vem mascarada de diversas formas. E como é que o trabalhador pode fazer para se livrar dessa prática, desse assédio que ele identifica que esteja sofrendo? Bom, eu aconselho sempre que o trabalhador, num primeiro momento, se ele perceber ainda durante o vínculo de emprego, que muitas vezes ele percebe isso depois do vínculo rompido, que sofreu o assédio, mas se ele ainda perceber durante o vínculo, que ele procure o seu chefe imediato, que converse, que procure dialogar, exatamente para manter não só o emprego, mas como um ambiente de trabalho saudável. Mas e essa tentativa dele de conversar com o chefe imediato não resultar, não tiver sucesso nessa empreitada dele, ele poderia ir à justiça, sem pedir demissão, ir à justiça do trabalho, reclamar que esteja sofrendo assédio? Olha, existe a hipótese de pedido de rescisão indireta, que seria ele não pedir a demissão especificamente, mas ele pede que a justiça declare o contrato dele rompido por conta do excesso, da sobrecarga de pressão psicológica que ele está sofrendo dentro do emprego. E como que o trabalhador faz para se livrar desse problema, arranjando provas, indo à justiça arranjando provas? Que tipo de provas que ele pode angariar no decorrer da relação trabalhista? Olha, eu já tive caso, por exemplo, de analisar num processo onde o assédio moral tinha sido registrado por e-mail. A própria comunicação, às vezes interna, escrita das empresas, já se configura a prova do assédio moral. Mas a maioria das vezes você consegue essa prova através de testemunhas. E provas documentais, tem sido comum aparecer provas documentais na Justiça do Trabalho, ou mais é testemunhal mesmo? A maioria das provas é testemunhal. Por quê? Porque o assediador, ele tenta fazer isso de forma discreta e invisível, exatamente prevendo, né, a possibilidade do empregado reclamar. Então ele tenta essa investida sem deixar provas. Então, na maioria das vezes, ele consegue provar isso através da observação de outros colegas de trabalho. Vamos para mais um intervalo e voltamos para o último bloco. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.gov.br.
voltamos a falar de assédio moral. Estou recebendo hoje o Dr. Nilton, da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá. Dr. Nilton também é professor universitário e leciona atualmente na Escola Judicial, já lecionou na UNIC, na Universidade Federal. Bem, Dr. Nilton, agora vamos ver do outro lado da questão, do ponto de vista do empregador. Como que as empresas podem fazer para evitar que seus trabalhadores sofram assédio moral e que ela vá ser condenada a ter que indenizá-los ou vai perder o trabalhador? O que o senhor recomendaria para as empresas? A primeira coisa que eu recomendo é que os dirigentes das empresas, né, os gestores das empresas, estejam sempre atentos ao ambiente de trabalho da sua empresa. Então, o primeiro reflexo, o primeiro efeito do assédio moral é exatamente a baixa da produtividade dos empregados. E existe hoje em dia um chamado assédio moral estrutural. É quando o assédio ele não é dirigido a uma só pessoa. Ele é dirigido, na verdade, a todos os componentes da empresa, exatamente por conta dessa pressão para o aumento da produtividade, de vendas e da competição no mercado externo. Então, eu recomendo que fique atento e que treine, conscientize, né, divulgue a prática no sentido de mostrar que não há naquela empresa, né, e, de certa forma, engajando tanto os trabalhadores como os seus superiores hierárquicos a não fazerem essa prática, né, a não praticarem o assédio moral. Mais difícil é quando uma empresa for pequena e o próprio dono dela esteja praticando isso, não tem ninguém para chamar a atenção dele, ele é o todo-poderoso dentro da empresa. Aí a situação fica mais difícil para o trabalhador, não fica? Dentro de uma organização, né, com um sistema de hierarquia, com pessoas que tenham a formação técnica como gestor, porque o problema das pequenas empresas é que os comerciantes, as próprias pessoas, os próprios empresários sem formação em direito empresarial ou em administração de empresas, acaba gerindo de forma empírica essas empresas, né, esses empreendimentos. Então, na verdade, a elas a nossa atenção é maior, porque geralmente o leigo ele não sabe não tem nem ideia, ele acha que o poderio dele econômico, o fato dele ser dono do próprio negócio, ele dispõe da psique, da moral e da tranquilidade de espírito dos seus empregados, quando na verdade ele detém apenas a força de trabalho daqueles empregados e não a sua alma ou a sua consciência. Seria interessante, de repente, as organizações empresariais também prepararem algum treinamento, algum curso, algum seminário para auxiliar as empresas a evitarem essa prática. É saudável isso, né? O treinamento, palestras de conscientização, programas e alguns segmentos, como por exemplo dos bancários, é um exemplo muito positivo, eles fazem cartilhas para os empregados, né? E obviamente, como os próprios superiores hierárquicos também são empregados do banco, acabam que todos, em todos os níveis da hierarquia, acabam tendo consciência e informação suficiente sobre o assédio moral. Muito bem. Nós agradecemos ao Dr. Nilton a sua participação conosco e voltaremos outras vezes para novos temas de Justiça do Trabalho. O programa Justiça do Trabalho na TV agradece a sua audiência e o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso se coloca à disposição de todos para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos no nosso endereço eletrônico que aparece no vídeo. Muito obrigado e até o próximo programa.